E aí, estudante do segundo ano do ensino médio, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ó, estamos chegando na reta final. Tá acabando, tá quase lá. Falta só um pouquinho, então não desiste não. Fica aí tranquilinho, porque daqui um tempinho você vai poder aproveitar suas merecidas férias, um pouquinho atrasada, mas mesmo assim vai poder aproveitar suas merecidas férias. Bom, para quem não sabe, eu sou o Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente, assim, que talvez você não sabia que existia, que são os contos fantásticos. E aí eu tenho uma imagem aqui, olha, de um caixão, né, de um túmulo, na verdade, não é um caixão, com um vaso de flores em cima. Estranho, mas daqui a pouquinho vocês vão saber de que eu estou falando, tá bom? Bom, vamos lá. Você sabia que existem contos que são como filmes de terror ou suspense? Você sabia disso? Existem contos que você lê que são como filmes de terror ou de suspense. Sabe aquele filme que você assiste e que dá aquele medo, dá aquele frio na barriga e que às vezes você fica olhando para o personagem e fala, não vai para aquele lado. Se você ouvir um barulho no escuro, não vai lá no escuro ver o que é, vai para o outro lado e dá aquele suspense. Existem contos que têm essa mesma linha, ou seja, tem essa mesma temática de ser ou de terror ou de suspense. E é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Mas antes, eu quero relembrar alguns conteúdos com vocês que são importantes para que a gente entenda de fato sobre o que estamos dizendo, tá bom? Vamos lá. Textos narrativos. Como o próprio nome diz, o próprio nome sugere, os textos narrativos são aqueles que narram. Portanto, os textos narrativos são aqueles que contam alguma coisa. Isso vocês já sabem, já estudam desde sempre. Outra coisa que a gente precisa de saber, os 5 elementos da narrativa. Todo texto narrativo precisa de ter os 5 elementos da narrativa. Professor, eu não lembro quais são os 5 elementos da narrativa. Não tem problema, eu vou lembrar com você agora. Vamos lá. Bom, então, nós temos o personagem, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço. Olha só, esses são 5 elementos da narrativa: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Eu vou dar para vocês agora uma dica de como você vai conseguir lembrar sempre estes 5 elementos da narrativa. Vocês podem vir aqui, olha, e perceber que as 5 palavras uma embaixo da outra formam uma outra palavrinha. Pente. Perceba então, quando você estiver com dúvida, só lembrar do pente. O que é o pente? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Esses são os 5 elementos essenciais que toda narrativa deve ter. Relembramos até aqui então, continuando. Os gêneros textuais literários. Olha, então a gente está vindo de um todo, que é os textos narrativos, e que sabemos que este todo deve ter 5 elementos essenciais. Agora, a gente precisa de relembrar que dentro deste todo existem gêneros, existem diferentes formas de se manifestar um texto narrativo. São variadas, mas eu trouxe aqui 4 para a gente relembrar. Então tem, olha, o romance, a novela, a fábula e o conto. Todos esses 4 aqui, são gêneros textuais literários. São gêneros textuais que têm por fim narrar algo. O romance, então, é um texto narrativo longo, que tem um enredo principal e que tem outros enredos
menores que vão acontecer paralelo a este enredo principal, ou seja, a essa história principal. A novela é muito parecida com o romance, porém a novela é um pouco um pouco menor. Então, se o romance tem lá 250 páginas, uma novela vai ter 100, 120 páginas. Ela tem uma quantidade menor de enredos, ela tem uma quantidade menor de tamanho em si. A fábula, que normalmente é uma história curta e que tem uma moral no fim dela. Então, a fábula sempre vai ser acompanhada por esta moral, tá? E, por fim, o conto, que assim como a novela e como o romance, e também como a fábula, ela tem um enredo, ela vai ser estruturada dentro desses 5 elementos da narrativa, porém ela é mais curta. Ela é mais curta, então, do que a novela e do que o romance. Tudo bem? E é sobre o conto que nós vamos falar hoje. Mas o conto que nós vamos falar, como eu já mostrei para vocês, não é um conto qualquer. É justamente o conto fantástico. Vamos ver então comigo a definição de conto fantástico. O conto fantástico é uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade e ou fatos igualmente estranhos e inexplicáveis. Isso está aí no pet set de vocês, tá? E essa definição, então, vai dizer o seguinte, que o conto fantástico, ele precisa de ter presente fatos estranhos e inexplicáveis. Olha, ele extrapola a realidade. Quando eu digo de algo que extrapola a realidade, eu estou dizendo de algo que vai para além. Se a realidade está aqui, ele passa o limite. Ele vai para além da realidade. E é isso que o conto fantástico faz. Vamos continuar aqui que vocês vão entender melhor essa definição. Os textos são pautados numa realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola no mundo irreal, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança e pelas situações e ações extraordinárias. Então, olha, lembra que eu falei que o conto fantástico ele vai extrapolar a realidade? É justamente pelo fato de ele ser pautado numa realidade não lógica. Uma realidade que você olha e fala, o que é isso? Não estou entendendo. Isso não está muito lógico, tá? Ou seja, uma narrativa que se desenrola no mundo irreal. Esse I aqui, olha, ele simboliza uma negativa. Então, é um mundo não real, tá bom? Marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança e por situações e ações extraordinárias. Ou seja, ele foge de toda a realidade que a gente conhece, tá bom? Continuando. Características do conto fantástico. Oposição entre o real e o real. Então, olha, a primeira que nós temos é essa. A oposição entre aquilo que é real e irreal. O conto fantástico, então, ele vai ser pautado nisso. Ele vai trazer um pouco de realidade, mas aí ele vai extrapolar para o que é irreal. Normalmente não é isso que acontece em uma história de terror? Amigos que se juntam e vão para uma floresta acampar. Até aí está tudo real, está tudo tranquilo. Mas aí lá na floresta tem um fantasma que quer devorar as meninas. Olha, já vai para o irreal. Percebam? Então, sempre vai ser pautado no real e irreal, causando uma oposição. Continuando. Presença de personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, seres ou mágicos, mitológicos ou folclóricos, dentre outros. Então, às vezes, na grande maioria das vezes, haverá no conto fantástico a presença de seres que não são humanos, de seres que são fantásticos, de seres que são que podem ser todas essa listagem aqui que nós temos, tá? Então,
um conto fantástico, além de personagens humanos, porque lembra que ele também é pautado no real? Ele vai ter personagens não humanos, porque ele também é pautado no irreal. Beleza? Continuando. Presença de tempo psicológico. Olha, lembra que eu falei lá no início do Pente? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Quando a gente vai estudar mais a fundo os 5 elementos da narrativa, a gente vai ver que existe 2 tipos de tempo. O tempo psicológico e o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele comum, é esse da nossa vida mesmo. É o que passa segundos, horas, dias, anos. É o tempo normal. Já o tempo psicológico, ele é diferente. O tempo psicológico é aquele que se passa dentro da cabeça. Então, são as lembranças, são as visões do futuro, são os sonhos, são as imaginações. Tudo isso é pautado no tempo psicológico. E a grande presença no conto fantástico do tempo psicológico, tá bom? Provoca sensações de estranhamento no leitor. Então, ao longo de toda a leitura, você vai lendo e pensa, que coisa esquisita, que estranho, por que é que isso está acontecendo? Se você perceber, é mais ou menos isso que você sente ao assistir um filme ou uma série que seja de suspense ou de terror. Tudo te causa estranheza. Eu mesmo assisti aquele filme da Annabelle e eu ficava, que boneca estranha. Por quê? Causa uma estranheza a forma, causa uma estranheza o jeito dela, porque é característico deste tipo de texto. Causar estranhamento no leitor, tá bom? Vamos lá então. Olha, eu trouxe para vocês um exemplo de conto fantástico. O título dele é Flor, Telefone, Moça. Ele é do Carlos Drummond de Andrade. Este conto está presente neste livro aqui, olha. Este livro ele é um compilado, ou seja, ele é uma coleção. Ele tem vários contos presentes nele, tá bom? Contos fantásticos, todos eles são contos fantásticos, de diversos autores brasileiros, beleza? Então, olha, Contos Fantásticos é o título do livro. Eu vou ler com vocês um trecho e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre este conto. Vamos lá. Mas no outro dia houve. À mesma hora o telefone tocou. A moça inocente foi atender. Alô? Quede a flor? Não ouviu mais. Jogou o fone no gancho, irritada. Mas que brincadeira é essa? Irritada, voltou ao trabalho. Não demorou muito, a campainha tinia outra vez. E antes que a voz lamentosa recomeçasse, olhe, vire a chapa, já está pau. Você tem que dar conta de minha flor, retrucou a voz de queixa. Para que foi mexer logo na minha cova? Você tem tudo no mundo. Eu, pobre de mim, já acabei. Me faz muita falta aquela flor. Esta é fraquinha, não sabe de outra? E desligou. Olha, esse trecho então, como eu disse, é do conto do Carlos Drummond de Andrade, Flor, Telefone, Moça. Eu vou contar para vocês rapidinho sobre este conto. Essa moça, ela mora em uma rua e próximo, né, na rua dela, no fim da rua dela, tem um cemitério. E, diferente dos amigos dela, né, dos jovens amigos dela, ela gostava de passear no cemitério. Então, sempre que o cemitério estava aberto, ela ia lá passear. Um dia ela estava passeando neste cemitério, quando ela viu uma flor muito bonita em cima de um túmulo. E aí ela foi lá e pegou essa flor para ela, cheirou, ficou com a flor um pouquinho e jogou fora. Quando ela chegou em casa, o telefone tocou e era uma voz. A gente não sabe, pelo texto, se a voz é de um homem ou de uma mulher. É só a voz. E aí, pela voz, a voz falava com ela, olha,
eu quero a minha flor de volta. E essa voz torturou ela por dias e dias. A família dela ficou descontrolada, porque a menina já estava ficando louca com aquela voz pedindo a flor de volta para o túmulo. E a história tem um fim que eu não vou contar, não vou dar spoiler, que é para você ter a curiosidade de procurar esse conto na internet e de ler ele para ver o que acontece, tá bom? Outro conto que eu trouxe para vocês, que também está neste livro, é As Formigas, de Lígia Fagundes Telles. Vamos lá. No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima. Cruzou as perninhas e ele ficou muito sério, vendo-a dormir. Eu quis gritar, tem um anão no quarto, mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto do assoalho. "O que é que você está fazendo aí?" perguntei. Essas formigas apareceram de repente, já enturmadas. Tão decididas, está vendo? Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta. Atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha exemplar. São milhares. Nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha de volta, só de ida. Estranhei. Esse conto aqui, As Formigas, da Lígia Fagundes Telles, é um conto de duas moças que são primas, uma estuda Direito, a outra estuda Medicina, e elas mudam de cidade justamente para estudar. Onde que elas vão morar é um quartinho, e quando elas chegam lá tem um baú dentro desse quartinho. A prima que estuda Medicina abre o baú e vê que tem vários ossos lá, e ela identifica que são ossos de um esqueleto de anão. E aí ela vê que toda noite diversas formigas entram dentro deste baú e ficam lá. E essa prima percebe que as formigas, na verdade, estavam montando o esqueleto do anão. E aí, mais uma vez, eu também não vou contar o final, que é para você ir lá na internet procurar, tá bom? Bom, vamos continuar, olha. Os textos devem estar inteiramente relacionados para que possam construir sentido, mesmo que se trate de algo fora do real, como em um conto fantástico. O título faz parte deste todo que deve contribuir na construção do sentido. Mas, professor, o que é um título? Vamos lá. O título é uma síntese precisa do texto. O que é precisa? É objetiva. Ele nomeia o texto após a sua produção. Não escreva o título e depois faça o texto. Escreva o texto e depois coloque o título. Sugere o seu sentido e desperta o interesse do leitor para o tema. Estabelece vínculos com informações textuais e extratextuais e contribui para a orientação da conclusão a que o leitor deverá chegar. Olha que interessante, então. O título tem todas essas funções. Ele sugere o sentido e desperta o interesse do leitor para ler aquele texto. E é isso que acontece principalmente nos textos jornalísticos. Você vê a manchete e fica querendo ler o que está naquele conteúdo, tá? E ele estabelece vínculos, olha, com o que é dito dentro e fora do texto. Então, o título ele deve ser muito bem pensado para ser colocado em um texto. Por isso, eu gostaria que vocês analisassem esses títulos. Olha, Flor, Telefone, Moça. A partir do que eu contei para vocês, do que vocês vão ler ao encontrar. E As Formigas, para que vocês pensem por que esses textos tem esses títulos. Qual que é a relação desse título com o texto? Tudo bem? Bom, essas são as referências que eu usei. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos quase terminando. Na próxima aula será a nossa última e eu conto com a sua presença para a gente se despedir. Um grande abraço e até mais.